Hoje é a nossa última aula antes da primeira avaliação. Sem melindres com essa avaliação, tá, gente? Bem tranquilo, não se assustem. Nós vamos falar, basicamente, hoje é uma aula mais teórica, temos 3 ou 4 exercícios ao final da aula, mas são alguns conceitos bem interessantes sobre sistemas de bombeamento. A aula passada a gente tentou entender o que era uma bomba, o que era um motor, um grupo motor-bomba, como ele funcionava. E hoje nós vamos ver algumas especificidades desses motores, alguns conceitos que talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Tá? Deixa eu só ligar aqui. Alexa, ligue o ar dos fundos. Começou a esquentar aqui. Então, nós vamos trabalhar com bombas em série, bombas em paralelo, que são formas de união de dois equipamentos. Às vezes é necessário, ao invés de um equipamento maior, nós trabalharmos com dois. Então, temos duas formas de ligar. Vamos ver cavitação, escorva, golpe de ariete, que é uma coisa muito importante, que a gente tem que saber o que é. Então, é mais uma aula conceitual e alguns exercícios ao final, ok? Vamos lá. Aqui. Eu lembrei da aula passada. Agora eu lembrei. Eu tenho que fazer isso aqui no início. Daí agora eu vou no Zoom. Agora vai dar certo, gente. Aí. Bom. Qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Tá todo mundo bem quietinho hoje. Vamos lá. Bom, começamos com curva característica de uma instalação. Na aula passada, eu expliquei para vocês a curva característica de uma bomba, que eram aquelas curvas que identificavam o ponto de operação do equipamento. Então, eram curvas do equipamento. Conforme a altura manométrica e a vazão, existia um ponto de funcionamento do equipamento. Era do grupo motor-bomba. Curva característica de uma instalação é o mesmo conceito, porém é da tubulação. É uma coisa muito mais complexa, muito mais difícil de identificarmos, mas para fins de cálculo, fins de aula, a gente consegue trabalhar assim. Então, é o mesmo princípio. Cada um que entra, a mocinha do Zoom avisa que está sendo gravado. É o mesmo princípio da curva característica do equipamento, a da tubulação. E nós vamos trabalhar com o objetivo de unir o ponto de encontro de uma curva com outra, vai ser o ponto ótimo de operação. Os engenheiros vão entender ponto ótimo, vocês trabalham isso em concreto, porque eu posso ter mais água, menos areia, mais cimento, e tem o ótimo, que é o ideal. Vários outros vão funcionar, mas tem o ótimo. Tá? Em arquitetura, vocês vão pensar em outras coisas, seria a solução ótima, a ideal. Tá bem? Não quer dizer que não tenham outras, essa é a melhor. Mas as outras também vão funcionar com menos eficiência. Aqui é como faz a curva, não vão. Isso que eu queria mostrar para vocês. O que temos aqui? Vazão e altura manométrica, pressão. A curva característica do equipamento é uma curva ascendente.
Conforme aumenta a vazão, aumenta a altura manométrica. A curva característica do equipamento que vimos na aula passada era isso aqui, ó. Ela sempre faz assim. Bom, onde queremos chegar? Esse ponto aqui. Esse vai ser o ponto ótimo de operação daquela tubulação que sobe ali, que está desenhada, está informada por um gráfico com essa bomba. Ok? Isso é o suprassumo da hidráulica. É o ideal. É o ideal nas condições atuais da tecnologia, que chamamos de estado de arte. No estado de arte da hidráulica, hoje, em 2021, esse é o melhor ponto de funcionamento. É onde a bomba vai operar na sua plenitude. Não vai estar com sobra nem com falta. Olha aqui. Vejam o que eu desenhei aqui. Esse é o ponto de funcionamento. E aqui está a curva da bomba. Ó. Curva da bomba, ponto de funcionamento. E vamos pintar aqui de verde a curva da tubulação. Vamos voltar para o azulzinho para deixar o ponto de funcionamento. Bom, traduzindo isso, o que é a curva? A curva é um retrato da onde aquele equipamento trabalha, ou aquela tubulação. Então, ela trabalha com várias vazões e várias alturas manométricas. A partir da curva, cada equipamento a gente consegue ler ele. Isso aqui é um retrato do equipamento e um retrato da tubulação. Ok? Entendam o seguinte, eu tenho um motor lá, um troço girando. Ele não funciona só num giro. Ele tem N giros funcionando. Mas para cada giro ele te dá uma resposta diferente, para cada velocidade. É isso aqui. E isso vai muito daí do tipo de motor, daí são coisas mecânicas e elétricas. Ok? Leis de semelhança. A aula hoje é toda assim, tá, gente? Dale Carnegie gostava de falar que são recipientes hermeticamente fechados. São caixinhas, tá? Curva característica da instalação. Agora vamos para a lei de semelhança. Eu vou ler aqui para ficar mais claro. Uma mesma bomba poderá fornecer vazões e alturas manométricas diferentes, que eu acabei de falar. Tem várias vazões que ela vai operar, em função de variações nas suas condições de operação. O que é condição de operação? Como ela está trabalhando. As variações mais importantes ocorrem com o diâmetro do rotor, com a rotação e com o envelhecimento das tubulações. Então, o que é isso? Se eu aumentar o diâmetro, acontece o que com a vazão? O que com a altura manométrica? Se eu aumentar a rotação, girar mais rápido, acontece o que com a vazão? O que acontece com a altura manométrica? Envelhecimento das tubulações, eu vou aumentar a rugosidade, ela vai ficar mais áspera, vai ter mais atrito, eu tenho que fazer mais força. O que acontece com a vazão e com a altura manométrica? Isso são leis de semelhança. Eu alterando uma dessas três condições, o que vai ocorrer com o equipamento? O que vai ser a resposta do equipamento? O que ele vai me devolver? Então, essas são as leis de semelhança relativas a determinadas condições, digamos. Bom, o que eu tenho primeiro aqui? Diâmetro do rotor. Tá? Em azul, o que acontece se eu mudo o diâmetro de 1 para 2? Não me interessa quanto. Mudou o diâmetro. Não estou dizendo que aumenta ou diminui. Vai acontecer com a altura manométrica isso aqui. Vai de 1, a carga, vai obedecer essa razão aqui. Ok? Vamos pintar de outra cor aqui, de verde.
Vazão. Vazão vai obedecer essa regra aqui. E potência. Pode ver azul de novo? Não. Vermelho. Potência é o vermelho. Ou seja, eu tenho que saber essas equações para... Estou alterando o diâmetro. O que está me acontecendo na carga? O que está me acontecendo na vazão? O que está me acontecendo na altura, na potência da bomba? Essas são as variações. Não é linear, ok? Veja, a potência tem um expoente 5 aqui. A vazão, 3. A carga, 2. Ou seja, a mudança de diâmetro influencia bastante na potência. Tem um expoente 5 ali. Tá? Para fins de cálculo, nós vamos usar essas 3 leis de semelhança. Na prática, o que é isso, gente? Eu estou com um equipamento. Diâmetro 300. O troço é milimétrico, tá? Eu vou mudar para diâmetro 301,5. Mudei. Essa é a minha opção. O que acontece com a carga? O que acontece com a vazão? O que acontece com a potência do conjunto? Obedece a essas 3 regras. Isso que é lei de semelhança. Diâmetro. Rotação. Voltamos lá. Vamos continuar com a carga. Mudei a rotação. Isso aqui é rotação inicial, rotação final. Carga inicial, carga final. Rotação é quadrado. Era verde, né? Era verde. Vazão é linear, olha só. Não tem expoente. E potência é cúbico. Expoente 3. Mesma coisa. Eu vou fazer esse motor girar mais rápido, vou aumentar o giro dele. O que acontece com a carga? O que acontece com a vazão? O que acontece com a potência? Tá? Vou diminuir o giro do motor. Vamos lá. Uma coisa que o pessoal da engenharia tem que saber, o pessoal da arquitetura, não sei se um dia vai chegar nisso, porque é um troço muito chato. Não é muito da área de vocês, mas vamos lá. Eu tenho como mudar quanto gira um motor? No carro de vocês têm um negócio no pé direito que chama acelerador. Esse acelerador, tu vai imprimindo uma força nele e ele gira o motor mais rápido e o carro anda mais rápido. Mas o carro é um motor a combustão, é uma outra coisa. Um motor elétrico, eu tenho como fazer isso? Girar mais rápido, girar menos rápido? Não. O motor elétrico está ligado ou está desligado. É bem importante isso que eu vou falar para vocês agora, gente. Vocês vão fazer link com outras coisas. Motor elétrico é o mesmo para tudo. Falei já na outra aula. Motor elétrico é uma coisa só. Todos são iguais e mudam o tamanho e a eficiência. Desde um pequenininho a um gigantesco. Tudo é igual. Eu tenho como mudar a rotação disso? Não. A velocidade de giro? Não. Mas existe um equipamento que podemos instalar junto a motores elétricos que eu consigo alterar a rotação. Chama-se inversor de frequência. Esse equipamento, ele muda a frequência. Frequência é uma unidade física, em hertz, e alterando a frequência num motor elétrico, eu consigo mudar a rotação dele. Isso a gente instala em grandes bombas, chama-se inversor de frequência, é um equipamento caríssimo, em grande escala, mas vocês devem ver isso muito em ar-condicionado. Qualquer ar-condicionado chamado inverter, ele não tem nada de mágico. Ele tem um equipamentozinho, que por uma potência de um motor de ar-condicionado é ridículo, tem um aparelhozinho que chama inversor de frequência, e esse aparelhozinho troca a frequência e gira mais rápido ou mais lento. E girando mais rápido ou mais lento, esse motor nunca é desligado. Esse nosso ar-condicionado antigo, o que acontecia? Tu ligava ele ligava o motor, chegava na temperatura, desligava. Pam, 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 pam. O que
o inverter, o inversor de frequência faz? Ele não se desliga, ok? É bem interessante isso. Eu gosto desse assunto, eu fui a fundo para entender. Porque as pessoas vendem, mas que porra é essa? Então, o que é o inverter? Ele não desliga, ok? Eu preciso de menos força, ele diminui a velocidade, ele aumenta a velocidade, ele diminui, e ele não se desliga. Bom, mas qual a vantagem disso? Todo motor elétrico, existe vocês estudaram no ensino médio, corrente elétrica, em amperes, A. Isso é quanto de energia está passando no fio. Quanto de energia? Quanto mais passar, mais o relógio lá na frente vai girar e mais vai consumir, mais tu vai pagar. Todo motor elétrico, retirar ele da inércia exige uma amperagem alta. Então, assim, ó, se eu tiver um gráfico de amperagem, eu vou desenhar aqui. Um gráfico de amperagem, eu dei a partida no motor, a amperagem foi lá em cima e estabilizou. Entenderam? Esse motor antigo, ele passava fazendo isso. Cada ligada e desligava, ele fazia assim. Dava uns picos de amperagem cada vez que ligava. E isso consumia energia. Um motor com um inversor de frequência, ele só dá um pico quando liga e se mantém estável. Claro, tem uma variação conforme o giro, mas não dá esse pico. Então, essa é a explicação para o inverter, teoricamente, consumir menos. Agora vamos para o asterisco. Um motor do ar-condicionado é uma coisa ridícula. É um motor ínfimo. O pico de amperagem dele é ridículo. Ou seja, o inverter não te dá tanta vantagem assim. A vantagem que tu está tendo é trocar um ar velho por um novo. Agora, se tu comprar um inverter ou não, os dois são novos. Se tu comprar um ar de janela novo, ele vai funcionar muito bem. Novo. Entenderam? Por que eu fiz toda essa celeuma? Para deixar mais próximo de vocês isso aqui. N1, N2 é a mudança do giro desse motor. E a partir de equipamentos chamados inversores de frequência, eu consigo mudar essas rotações. É só assim que você consegue. Daí tem N outras causas que um inversor de frequência pode ocasionar na tua instalação. Motores pesados, motores muito potentes, nós estamos tendo muito problema com rolamentos. Estão havendo correntes harmônicas que estão destruindo o rolamento. E daí o meu benefício num motor grande, com redução de energia, eu estou gastando em equipamento. Então, não é perfeito, certo? Depois vocês assistam de novo essa aula e tentem entender. Para o pessoal da arquitetura é muito importante o que é o tal do inverter. Agora inventaram o dual inverter. Eles botaram 2 inversores, certo? 2 inversores de frequência. Tem geladeira inverter, que é um motorzinho da geladeira não liga e desliga, ele se mantém ligado. Vamos a outra questão. E um motor sempre ligado não vai ter a vida útil menor que um que liga e desliga? Sim, é uma máquina. Ele tende a durar menos. Porém, dura menos que o quê? Entenderam? Sempre é bom questionar. Envelhecimento da tubulação. Conforme envelhece a tubulação, vai aumentar a rugosidade, eu vou precisar de mais carga. E nível de sucção e recalque. Que altura está essa sucção e esse recalque? O que vai acontecer com a minha carga e com a minha vazão? Ok? Mas concentramos-nos em mudança de diâmetro, que é uma coisa muito normal de fazer, trocar diâmetro de grandes equipamentos.
vocês vão achar ridículo, mas a mudança de diâmetro é milimétrica. A gente muda muito pouco. Tanto que o rotor, quando compramos, é um tamanho padrão. E ele é usinado para ficar no tamanho que a gente quer. Então, tira milímetros lá, usina ele para ficar no tamanho que se quer. E mudança de rotação, uma coisa muito normal hoje. Terceiro recipiente hermeticamente fechado. Rotação específica. O que é uma rotação específica? Deixa eu pintar aqui. Deixa bem o que precisa saber. Não. Okay. O que é rotação? Quanto está girando o eixo do motor? Quantas giros ele dá por minuto? RPM, rotação por minuto. Número de rotações que um motor de uma bomba, de uma série homóloga de bombas geometricamente semelhantes, que eleva uma unidade de vazão sobre uma unidade de altura manométrica. Só isso tem que saber. Quantas rotações o motor precisa numa instalação específica para aumentar não interessa a unidade, de vazão e de altura manométrica. Quanto de rotação ele precisa? Quantas voltas ele precisa dar por minuto a mais para aumentar por 1? Ok? É meio um coringa, um joker. Certo? Essa é a equação. Rotação específica é rotação, vazão e altura manométrica. Então, eu vou ter um número. Quanto eu preciso aumentar de rotação para elevar uma altura manométrica e uma vazão? São os dois. Como o gráfico, gente, é altura manométrica e vazão, eu tenho que aumentar os dois, ó. Um de vazão e um de altura manométrica. Essa equação aqui, a gente chama de rotação específica relativa à vazão. Equação, tá? Por quê? Porque eu vou usar vazão para calcular a rotação específica. E temos a rotação específica relativa à potência. Daí eu tenho a potência e estou calculando a rotação específica. Se eu tiver uma rotação específica, a da vazão, a da potência, e for comparar ela com a da vazão, quando for água, eu posso usar isso aqui. Percebam. NQ, tem um Q aqui, NS. Ambos são rotação específica. NQ é da vazão, NS é da potência. Mas eu posso, quando eu estiver bombeando água, calcular a rotação da potência usando vazão. Que daí é essa equação aqui. Digamos assim, ó, gente, temos aqui uma equação 1, uma equação 2, isso aqui é um asterisco. Isso é uma exceção quando está bombeando água, que eu quero calcular a rotação relativa à potência usando vazão. Concentre em 1, 2, asterisco. Digamos assim, é um plus, um agregado. Ó. Tipo de bomba, de acordo com a rotação específica relativa à vazão. Se for menor que 10, êmbolo, lóbulo, parafuso, palheta. De 10 a 40, bomba radial pura. 35 a 80, Francis. 80 a 150, fluxo misto. 125 a 500, radial. O que é isso, gente? É aquela classificação das bombas da aula passada que nós olhávamos o rotor, o estilo da bomba. Aqui eu estou classificando elas daquele tipo, porém em relação à rotação específica. Percebam, uma bomba axial,
eu preciso de muito mais rotações, de 125 a 500, para elevar um de altura manométrica e um de vazão. Já uma bomba radial pura, radial ou pura, centrífuga, a bomba comum é bem menos força que eu preciso. Preciso de 10 a 40 rotações. 40 rotações não é nada. Um motor opera 2.000, até 3.000 rotações, às vezes, conforme o motor. Bom, como é que eu vou chamar isso aqui? Apêndice, isso aqui é um apêndice. Rotação específica americana, ou seja, quando a altura manométrica é igual a 1 pé, unidade inglesa, pé, FT, a vazão é igual a 1 GPM. A altura manométrica deles é a vazão em GPM. Então, a rotação específica dos Estados Unidos é 52 vezes a nossa. É só a Inglaterra, os Estados Unidos e países de colonização inglesa que usam esse diabo de unidade imperial. Mas existe. A rotação específica com potência unitária, então relativa à potência, implica, portanto, que rotação específica da potência é 3,65 a rotação específica da vazão. Vamos fazer o seguinte, ó. Vejam, isso aqui é 2. Isso aqui é 1. Tá? NS é 2, NQ é 1. O que está dizendo aqui? Aqui, ó. 2 é igual a 3,65 vezes equação 1. Esse 1 aqui é a equação, tá, gente? E esse 2 é a equação também. Relações entre eles. Ok? Novamente, eu acho importante ressaltar. Entendam o que é rotação específica e equação vocês vão ter no material. Curvas aqui, então. Ó, bomba radial axial. Eu estou mudando o tipo de bomba de radial a axial. Nesse sentido, esquerda para direita, eu aumento a rotação específica, variando o tipo de bomba de radial a axial. Ou seja, a radial é a mais fechada e a axial é a mais aberta. Aquela questão do rotor. Quarto, recipiente hermeticamente fechado. Fechamos rotação específica. Entendam que esses assuntos eles se interligam, mas não dependem um do outro. São coisas independentes. Associação de bombas. O que é uma associação de bombas? Eu preciso aumentar ou a vazão ou a altura manométrica. Ok? Eu preciso aumentar. Ao invés de eu trocar a bomba, eu boto uma a mais. Se eu botar em série, eu mudo vazão. Se eu botar em paralelo, eu mudo a altura manométrica. Eu não sei decorar isso, não lembro. Eu nunca lembro. Eu não consegui decorar isso. Mas a forma como eu interligar as bombas, eu vou desenhar isso para vocês, vai representar um aumento de vazão ou um aumento de altura manométrica. Se eu preciso vencer mais altura, eu ligo as bombas de uma forma. Se eu preciso vencer mais vazão, empurrar mais água, eu ligo de outra forma. Isso é associação de bombas. Quando eu faço isso, quando eu já tenho uma, eu quero botar uma segunda. Ao invés de trocar, eu quero aproveitar aquela e botar mais uma. Gente, isso não é num prédio que é uma bombinha. Eu estou falando que eu tenho uma bomba de 1.000 e eu vou botar mais uma de 500. Estou falando de equipamento de 500 mil reais. Tá? Vamos lá. Ó. Bombas em série é vermelho, tá, gente? Não sou colorado, mas é em vermelho. Vazão será... Fiz bobagem. Vamos lá, não dá para ser vermelho. Vamos pintar de verde. Se eu ligar as bombas em série, a vazão se mantém e a altura manométrica aumenta. Então, em série,
que é igual, tá? Aumenta H. O que é ligar em série? Vejam, aqui está o fluxo de entrada de água, ok? Ó, motor, bomba, tá? Eixo. E é isso aqui, branquinha, canalização. Eu fiz isso no Corel, gente. Eu era bom nisso. Agora não sei mais fazer. Bom, o que acontece? A água, ó, sigam, depois revejam a aula quantas vezes quiserem. Sigam, vou trocar de cor aqui, vou pintar de azul. O fluxo de água, tá? A água entrou nessa bomba, tá? É o azul aqui, ó. A água entrou na bomba. Saiu dela, isso aqui é a saída. Entrou na outra. Saiu dela, entrou na outra. Saiu dela, entrou na outra. E o fim dessa. Quando eu estou ligando assim, eu chamo de série. A saída de uma liga na entrada da outra. E isso aumenta a altura manométrica e mantém a vazão. Então, vou ligar dessa forma quando eu precisar vencer mais altura. Gráficos, não vem ao caso. Depois nós vamos calcular isso aqui, vocês vão ver como é que funciona. Percebam aqui, ó. Uma bomba é o azul. Uma. Para ligar uma bomba, a altura manométrica era 30, 28, 26 e 22 para determinadas vazões. Ó. Duas bombas, dobra. Duas bombas iguais, né? 60, 56, que é o dobro de 28, 52, o dobro de 26, mas as vazões se mantêm. Então, quando é ligada em série, aumenta a altura manométrica e a vazão se mantém. Agora nós vamos ligar em paralelo. O que acontece? Eu vou trocar de cor. Paralelo vai ser laranja. Bombas em paralelo, a altura manométrica se mantém e a vazão aumenta. Ou seja, eu somo as vazões das bombas. Como é feita a ligação? Percebam a diferença aqui. Ó, a entrada, eu tenho uma tubulação inteira que joga a água em todas as bombas. E todas as bombas empurram água na mesma tubulação. Aqui, ó. Isso aqui não está uma jogando, não é um trenzinho, uma atrás da outra. Todas empurram água na mesma tubulação. Isso a gente chama de paralelo. Isso é muito interessante. Muitos instaladores não sabem isso. E eles vão ligando. Só que eles trabalham com equipamentos tão superdimensionados que acaba funcionando. Não na condição ideal, mas acaba. Professor, Oi. em questão de reservatório de PPCI, em caso de bomba, então liga sempre em paralelo Depende o que tu para ter quer. mais vazão. Mais vazão, sempre em Tipo, paralelo. Paralelo. Vazão, paralelo. Se tu mas no quer... caso de apagar um incêndio, então precisa de mais vazão, né? Ou Depende, Júlio. Se tu quer mais depende? distância, depende. Se tu quer mais É, tem. distância para espirrar, daí é a altura manométrica. Aham, Tu vai ter que pesar, cara. sim. Cada caso é um caso. Mas se tu busca vazão, sim, em paralelo. Olha, veja o gráfico aqui, ó. Olha como muda. Lembra o gráfico da série? Ele ficava mais alto, né? Aqui não, ele fica no mesmo ponto, só que ele dobra a vazão, ó. A vazão que era 2 foi para 4. A vazão que era 4 foi para 8, ó. Com 26 de altura manométrica, ele dobrou a vazão. Vazão final 8 foi para 16. Ou seja, eu consigo empurrar muito mais água. Nesses dois casos, esse gráfico e esse, eu estou usando bombas iguais. Eu poderia usar bombas não semelhantes, bombas diferentes. E daí eu teria que calcular a diferença entre elas. Eu ia ter que achar o ponto
qual a vazão para a mesma altura manométrica. Eu não posso somar alturas diferentes. Então, eu tinha que achar a bomba 1 na altura 30, quanto ela tem de vazão, e a bomba 2. Entenderam? Nós vamos fazer exercício, vocês vão ir mais longe aqui, vão conseguir identificar isso. Isso aqui é bonito de ver assim, mas depois nós vamos calcular melhor. Eu só vou... Como é que eu vou dizer para vocês? Eu vou pintar para vocês entenderem. Azul é a curva característica da tubulação que eu chamo 1. Seja ela qual for, tubulação 1. Azul escuro, curva característica da tubulação 2. Ficou muito torto. Amarelo, uma bomba. Laranja, se eu ligar duas bombas em paralelo. Ó, uma bomba, duas em paralelo. Porém, se eu ligar duas em série, vai para cá. Amarelo, uma bomba. Laranja, duas em paralelo. Vermelho, duas em série. Ok? Legal, é importante saber. Mas gravem isso aqui. Não o desenho, mas que todas estão saindo no mesmo tubo. E aqui, a saída de uma é o início da outra. É um trenzinho. Ok? Quinto recipiente hermeticamente fechado. Cavitação. Cavitação é um conceito, gente. O que é cavitar? Quando a bomba não está no ponto ótimo de operação, ela acaba gerando microbolhas no rotor. Eu não vou perder muito tempo nisso, mas vamos para o conceito. Microbolhas no rotor. Essas microbolhas, com o tempo, acabam, pasmem, um rotor de ferro, de aço, é comido, é deteriorado por bolhas de ar. Então, a não colocação da bomba no ponto certo de funcionamento pode gerar a cavitação, que são microbolhas que vão explodindo durante o tempo e vão consumindo os rotores. No meu trabalho, a gente vê muito isso. Rotores consumidos por cavitação. É bizarro, mas sim, acontece. Um rotor normal, o mesmo rotor consumido pela cavitação. Bolhas de ar, a explosão das bolhas vai consumindo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É um ditado ridículo, mas é isso aqui. Cálculo da cavitação. Então, o que temos aqui? A altura da bomba, altura manométrica, a altura geométrica, né, da pressão atmosférica, a altura da pressão das águas e a altura de sucção. Então, esse toma, que a gente chama, é um número que vai identificar se tem cavitação. Tá? E nós vamos calcular isso para fins de aula, para chegar à conclusão, poxa, estou evitando a cavitação ou não? Sempre eu tenho que evitar a cavitação. Eu não posso permitir que haja cavitação. Isso é danoso. Aqui era um gráfico. 6. Cavitação é só isso aí, gente. Nós não somos engenheiros mecânicos. Eu não vou judiar de vocês para calcular a quantidade de bolha, ok? Mas tem que saber o que é. Se um dia alguém falar o que é cavitação, são microbolhas causadas pela explosão, que explodindo constantemente deterioram os rotores das bombas. Bom, energia disponível no líquido da entrada da bomba, NPSH. Isso é muito interessante. Nós vamos trabalhar com NPSH disponível e NPSH requerido.
Disponível é o que o sistema nos dá, requerido é o que a bomba precisa. Então, são dois NPSH. O que o sistema nos fornece e o que a bomba precisa para operar em plenas condições. Aqui está a tradução dele. Ó. Carga de energia líquida e disponível na instalação. Energia, força. Quanto tem? A carga energética tem que ser suficiente de modo que a pressão interna do líquido seja superior à pressão de vapor na temperatura de bombeamento para que não ocorra cavitação. Ou seja, para não ocorrer cavitação, eu preciso de mais energia. O NPSH disponível tem que ser maior que o requerido. Certo? Eu tenho que ter mais energia na tubulação do que a bomba quer. Se a bomba requer mais do que tem na tubulação, eu estou com a bomba errada. Vai cavitar e vai detonar o rotor. Todo equipamento de bombeamento possui um NPSH mínimo requerido. Então, o mínimo que ele precisa para operar. O NPSH requerido é fornecido pelo fabricante. E eu pintei por cima, estraguei o negócio. Em cada sistema projetado, o NPSH da tubulação a gente calcula. Então, NPSH, energia disponível na entrada da bomba, requerido do equipamento, o fabricante fornece. O da tubulação, nós calculamos. O da tubulação sempre tem que ser maior que o requerido, para não cavitar. Como calculamos o disponível? Pressão atmosférica, pressão de vapor, peso específico, altura geométrica de sucção e perda de carga na sucção. Bem rápido, assim como eu falei. Importante. NPSH, ok? Energia disponível na entrada. Quanto de força tem no início da bomba? O que eu preciso? Todo equipamento, ó, vamos... a tradução de tudo importante. Todo equipamento tem um mínimo de energia que ele precisa para funcionar. Se não tiver isso, ele vai cavitar, vai encher de bolha e vai detonar o rotor. Daí eu vou ter que trocar o rotor, é um saco. Ok. Quanto é isso que o equipamento precisa? O fabricante fornece. Certo? Qual a energia disponível na tubulação? Eu calculo. Não sendo superior, eu troco a bomba ou vou mexer nos parâmetros. Deixa eu só desligar o ar. Alexa, desligue o ar dos fundos. Ah, gelou meus pés. Pressão atmosférica, então, aqui, ó, em função da altitude, para fins de cálculo. Pressão de vapor em função da temperatura. E peso. Então, vi esse, uma altura geométrica e uma perda de carga. Estações elevatórias, gente. Estação elevatória é o local onde as bombas estão instaladas. Vão existir equipamentos mecânicos e equipamentos elétricos numa estação elevatória. Aqui tem dimensões, pro forma, só estou mostrando. E por que isso aqui, gente? É quase uma coisa assim, ó, chover no molhado. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês nunca ouviram falar. E a gente não pode sair de uma faculdade técnica sem saber o que é isso. O que é escorva? Uma bomba. Lembram a aula passada? Motor, um eixo, uma carcaça e dentro tem um rotor. Ela jamais funciona seca. Entre a carcaça e o rotor tem que ter a água, tem que ter o líquido que ela vai bombear. Certo? Isso chama-se escorva.
antes de ligar ela, a gente tem que... Vamos falar de água. A gente tem que encher a carcaça ali em volta do rotor de água para depois dar o start. Se ela funcionar seca, ela queima. Se um dia vocês ouviram alguém falar em sangrar uma bomba, é isso. Ah, vou sangrar o motor do carro. É colocar o líquido que funciona dentro, porque não pode funcionar seco. Então, sempre no start, não é na primeira vez, sempre que a bomba se desligar, ela tem que ter água. Então, ela não fica seca, ela está sempre positiva, né? Ela está abaixo da tubulação, então ela fica com água. Porém, eu desliguei ela por algum motivo, etc. Ela tem que ser sangrada. Ela tem que ser escorvada. Eu vou ter um local que eu abro e jogo o líquido dentro. Existem N equipamentos que fazem isso por conta. Mas é importante vocês saberem, a bomba não funciona seca. Eu não instalo as tubulações nela e ligo. Eu tenho que encher ela de água, óleo, seja lá gasolina, o que eu for bombear. Num carro, a bomba de gasolina tem que estar escorvada. Bomba d'água, bomba de óleo. Cada um com o seu líquido que precisa recalcar, empurrar. Aqui seria o motor. Ó, o eixo está ali, ó, e aqui está a bomba. O que acontece? Eu vou jogar água para cá. Então, antes de eu ligar, eu vou ter que abrir um local aqui, jogar a água, encher ela para começar a funcionar. Aqui tem N formas de escorvar. Defeitos, gente. Isso que é interessante. Vamos ver um por um. Ó. Operando-se uma bomba, o que pode parecer uma séria avaria, após uma cuidadosa inspeção, frequentemente revelará uma causa de menor importância. Em qualquer das deficiências mencionadas, examinar todas as causas indicadas. Então, o líquido não é recalcado. O que é isso? Não chegou água na ponta. A bomba pode estar não escorvada, seca. Rotação pode estar abaixo, está girando pouco. A altura manométrica superior à prevista, não dimensionei direito. A altura de sucção acima da permitida, a bomba não está conseguindo puxar água. O rotor entupido, isso acontece direto nas nossas instalações, rotor entupido. Ontem aconteceu uma aqui. Rotor ou engrenagens rodando no sentido inverso, acontece, polos virados, ela gira no sentido inverso, não funciona. Tubulação de sucção obstruída, não consegue puxar. E válvula de segurança desajustada, porque ela não consegue... Estamos perdendo água e não recalcando conforme precisa. Pouco líquido recalcado. Existe ar na entrada da tubulação, rotação abaixo da especificada, altura manométrica superior, altura de sucção acima da permitida. Vejam as mesmas causas. O rotor está um pouco entupido, válvula de pé, que é lá embaixo na sucção, obstruída, válvula de pé ou extremidade está um pouco imersa, está puxando ar, tem que puxar só líquido. Tubulação de sucção parcialmente obstruída, ou o líquido está com a viscosidade acima, se for água, está com água suja. Pode acontecer. Pressão insuficiente. Eu estou jogando água, mas fraco. Rotação abaixo da especificada. Pode haver gases, ar no líquido. Anéis de vedação gastos. Rotor avariado ou diâmetro pequeno. Pouca pressão. Engrenagem gastas ou folgas. Se a bomba funciona por algum tempo e perde sucção, tipo, ela está puxando e parou. Vazamento na linha de sucção, entupimento na sucção, altura de sucção acima da permitida e gases no líquido. Vejam como tem várias condições que podem acontecer para o mesmo problema. Se vocês analisarem esse slide, esse e esse, que são problemas comuns, as causas são bem parecidas, para vocês verem como um sistema de bombeamento é uma coisa banal e boba. É simples.
É muito fácil de trabalhar com uma coisa dessas. Se tu entende ele, é muito fácil. A bomba sobrecarrega o motor, está forçando demais o motor. Rotação muito alta, o N. Altura manométrica inferior à prevista. Então, eu estou jogando muita água. Líquido tem peso específico, viscosidade superior. É uma bomba para água que está usando óleo. Defeitos mecânicos. Defeito mecânico no motor ou na bomba. Acho que esse é o último conceito da aula de hoje, antes dos exercícios. E eu diria que é o maior problema hidráulico que pode existir. O chamado golpe de Ariete. Eu vou mostrar a equação e vou tentar explicar na prática o que é isso. Essa é a equação do golpe de Ariete, tá, gente? Esse é o período que a gente chama, 2 vezes o comprimento sobre celeridade. E celeridade a gente calcula assim. Celeridade seria a velocidade da onda de choque. Não é a velocidade da água. Velocidade da onda de choque. Todo movimento gera uma onda de choque. Isso seria a celeridade. Como vamos trabalhar com o período T? Aqui. Deixa eu só ver aqui. Não, vamos parar aqui. Bom, o que é golpe de Ariete? Vamos começar por um registro, uma válvula. Tá? O líquido está fluindo. Tem um cano. Vamos pegar uma caneta aqui. Cadê minha caneta laranja? Ok. O líquido está fluindo da esquerda para a direita. Fluindo. Eu fecho o registro. O que acontece? No que eu fechei ele, interrompi, isso aqui causa uma sobrepressão. Ó, fechei aqui. Está fluindo, inércia, tá, gente? Fechei ele. Ok? Isso é golpe de Ariete. Por quê? Porque eu fechei ele tão rápido que a onda de choque bateu aqui, voltou para o outro lado, voltou e ficou assim e deu uma sobrepressão. E rompe o tubo. Isso é golpe de Ariete relativo à sobrepressão. Se eu abrir muito rápido, o que acontece? Está parado e a onda de choque empurra muito rápido. Ela vai causar uma sobrepressão e o tubo vai encolher. Subpressão. Uma pressão negativa. Ele vai fazer assim. Então, como funciona isso? Eu estou falando só de registro. Tem todos os equipamentos que funcionam assim. Eu tenho que ter um controle. Quanto maior a tubulação e maior as pressões, eu tenho que ter um controle da velocidade disso. Velocidade de abertura e de fechamento. Eu posso romper tubulações no fechamento de um registro. Se vocês, em alguma residência, abre a torneira e ouve algum barulhinho, é golpe de Ariete. Numa residência jamais vai romper tubulação com isso, mas numa cidade rompe. É um dos maiores problemas que a gente tem. Os registros na rua, eles têm os antigos, né? Eles têm um manual. Então, a pessoa dá uma volta, conta tantos segundos, dá outra volta, tantos segundos da outra volta. Registros elétricos já fazem sozinho. É bem lento. Acionamento de bombas. Se a bomba partir muito rápido, ela vai dar um golpe de Ariete, vai estourar. Ela tem que ter uma rampa de ligação, ela vai aumentando, assim como desligar. Ela não pode desligar de soco. Se ela desligar de soco, dá uma subpressão e explode. Geralmente é isso que acontece quando vocês vêm com tubulação rompida. É golpe de Ariete. É a onda de choque, não é a onda de água, é a onda de choque. Filmes da Segunda Guerra, quando vocês veem a bomba atômica, explode a bomba e vai uma onda de choque e devasta tudo. Isso é onda de choque. Ela é invisível. A onda de choque na tubulação, então,
tem a ver com a celeridade, que é muito rápido. Olha o valor disso aqui, é uma coisa abismal. Eu tenho que abrir de forma que a onda de choque, digamos, eu vou fechar o registro, a onda de choque tem que passar e seguir passando, e ele vai fechando. Eu não posso fechar de forma que a onda de choque faz assim e explode. Por que golpe de Arete? Porque é um golpe. Assim como quando gruda os tubos. Eu falo sem medo de errar que 70% das falhas nas tubulações é golpe de Arete. Eu já fui em residências que tu abria a torneira e pá, dava um estouro. O que era isso? Claro, não ia romper nunca, um tubo tá na parede e tal, mas era golpe de Arete. Era um registro que a tubulação, sei eu, tinha sido mal dimensionada, dava um estouro, pá, cada vez que ligava. Ok? Esse conceito é muito interessante. Aqui as fórmulas para calcular o golpe de Arete, tá, gente? Michaud-Vezano, Despard, teoria inelástica e teoria elástica. Tudo é a mesma coisa, tá? Só são formas de calcular. Dá valor igual? Não, de forma alguma. Mas são formas diferentes de calcular o golpe de Arete. Como eu evito o golpe? Diminuir a velocidade do fluido, fechamento lento de válvulas e registros, o que eu falei. Válvulas e dispositivos mecânicos são válvulas de alívio. Quando dá o excesso de pressão, ela esparra. É tipo um ladrão. Deu excesso de pressão, aquilo solta. Chaminé de equilíbrio, Itaipu tem chaminé de equilíbrio. Instalação de câmaras de ar comprimido. Isso também é uma opção, que é o quê? No ar comprimido, são... me faltou o nome. É tipo uma câmara de vácuo, mas toda a pressão vai para aquele ar comprimido. É uma coisa mecânica, tá, gente? Mas rompe tubulação. De ferro, explode. Vamos lá. São 4 exercícios e terminou. Uma bomba centrífuga está montada em uma cota topográfica. Deixa eu trocar a cor. Uma cota topográfica 845. Cota, altura. Em uma instalação de recalque cuja tubulação de sucção, então, o início, da onde ela puxa, 3,5 metros, 4 polegadas de diâmetro, dá 10 centímetros de PVC, coeficiente de rugosidade do PVC 150, constando de uma válvula de pé com crivo, então é um equipamento que tem na tubulação, e um joelho de 90 raio curto. Por que deu isso? Para nós calcular a perda de carga. Para um recalque de água de temperatura, R$20. Se a vazão for igual a 15, qual a folga entre o NPSH disponível e requerido? Daí, a pergunta é, qual a folga entre o disponível e o requerido? A altura estática de sucção é 2 metros, então a bomba está a 2 metros da sucção e a bomba não é afogada. Bom, a vazão é 15. Isso aqui é o NPSH requerido, é da bomba. Então, NPSH requerido deve ser 2,4, 2,5, sei lá. Dados. Cota, comprimento da sucção, diâmetro da sucção, material para dar rugosidade, o coeficiente de rugosidade de 150. Equipamentos, então, uma válvula de pé com crivo, de onde saiu 23? Daquela tabela de comprimentos equivalentes, 100 milímetros de diâmetro. Um joelho raio curto, 100 milímetros de diâmetro, dá 3,4 metros. Comprimento equivalente para calcular a perda de carga. Vamos trocar cor. 13,5. 23. 3,4. Então, é o comprimento real, mais o equivalente da peça 1 e da peça 2, só tem 2 peças. Então, o comprimento da tubulação, considerando as perdas de carga, é 29,9, mas ela tem 3,5 metros. Percebam, eu tenho muito mais perda.
temperatura da água é 20 e vazão 15 litros, que dá 0,015 metro cúbico por segundo. Tá muito feio esse vermelho. Perda de carga. Tem que calcular a perda de carga. Já vimos e revimos isso 100 vezes. Tá? Perda de carga total, 10,643. Preciso vazão, que está aqui. Coeficiente de rugosidade está aqui. Diâmetro está aqui. Comprimento está aqui. Calculei agora. Então, perda de carga 0,939 metro. Retomando, o que é perda de carga? Quanto de força eu estou perdendo? NPSH disponível. Bom, pressão atmosférica. Pressão atmosférica na cota 845 vai ser isso aqui. O mais próximo é 9,22. Aqui. Pressão de vapor. O 15 dá 0,17 e 9,798 esse aqui. Vamos botar em cores diferentes para vocês não terem problema. Esse aqui é isso aqui. Esse aqui é isso aqui. E aqui eu vou ter o vermelho, o verde e o vermelho. Altura geométrica de sucção, 2 metros, foi falado. E perda de carga, 0,939, recém calculamos. 0,939. Okay. Eu apontei com o dedo, daí não dá. 9,22, lembram? Aqui, 9,22. Gente, eu fiz tudo errado. É 20 graus, não 15. Então, o PV é esse aqui e o peso específico é esse aqui. Não sei de onde que eu tirei o 15. Ah, é que eu vi 15 litros por segundo. É 20 graus, não 15. Ignorem. Vale isso aqui. 9,22, 1. Por que 1? Eu não usei esse aqui. Usei peso específico 1. Para arredondar. Mudamos a unidade aqui. NPSH, vamos limpar isso aqui. NPSH, a energia na entrada da tubulação disponível é 6,031. Eu calculei. O sistema está me dando isso. A requerida é 2,8. Então, o mínimo para a bomba funcionar é 2,8. Mas eu tenho 6,031, acho. Qual é a folga? 6 e pouco menos 2,8. 3,21. Essa é a resposta. Esse sistema, essa bomba, não irá cavitar. Dois. Deseja-se recalcar 10 litros de água por meio de um sistema de tubulações com as seguintes características. Funciona 24 horas, coeficiente de rugosidade da fórmula 90, aspereza, né, coeficiente de rugosidade, diâmetro do recalque igual ao de sucção, 150 milímetros, comprimentos reais da tubulação de sucção e recalque, 6 de sucção, 674 de recalque. Comprimentos equivalentes. Aqui não deu as peças, já deu direto o comprimento equivalente. 43,4 na sucção, 35,1 no recalque. Altura geométrica, 20 metros, desnível. Com a curva característica de uma bomba indicada na figura, isso aqui é a curva da bomba, determine a vazão e a altura de elevação fornecidos pela bomba. O que eu vou fazer? Eu tenho que ver a curva da tubulação e jogar nesse gráfico. Todos os dados, então, vazão, coeficiente de rugosidade, diâmetro, sucção e recalque. Comprimento real do sucção, comprimento equivalente da sucção, real do recalque, comprimento equivalente do recalque e altura geométrica, desnível. Vamos lá. Altura manométrica, então, gente.
altura geométrica, então, desnível, e aqui é perda de carga. O que é altura manométrica? Cota mais perda de carga. Fórmula da perda de carga, tá? Eu vou mostrar. Amarelo é ruim. Ó. Coeficiente de rugosidade. O que é isso aqui? Comprimento total, então é esse mais esse mais esse mais esse, dividido por diâmetro, por vazão na 487. Está aqui a vazão. Certo? Então, a altura manométrica é em função da vazão. Conforme eu mexo na vazão, eu mudo a altura manométrica. É um gráfico, lembra? É um gráfico de altura manométrica e vazão. O que acontece? Eu tenho que desenhar isso. Vamos tirar o gráfico. Essa é a equação da tubulação. A equação da bomba está aqui. Eu tenho vazão 2, 4, 6 e 8. Não faz o mínimo sentido eu usar outras vazões se eu quero botar essa tubulação nessa bomba. Então, vou usar as mesmas vazões da curva da bomba. Então, joguei a vazão 2, a 4, a 6, a 8 e segui até 16 aqui. E a altura manométrica foi calculada aqui. Curva da bomba, aquela que nós temos lá. A curva da tubulação, essa azul escuro, é isso aqui. Quando cruza os dois, é o ponto de operação. 6 de vazão. Deixa eu apagar, que ficou bem ruim aqui de ver. 6 de vazão e 22 de altura manométrica. Aqui é o ponto de operação. Por que tem essa linha rosa? Aqui é só se fosse ligar duas bombas em paralelo, mas não vem ao caso. Então, temos uma bomba aqui, mas está difícil de pintar. Uma bomba e a tubulação. E o ponto de operação é isso aqui. 3. Uma bomba centrífuga de 20 HP potência, 40 litros por segundo vazão e 30 metros de altura manométrica está funcionando a 1750 RPM. Isso é rotação. Quais seriam as consequências de uma alteração de velocidade para 1450 RPM? Leis de semelhança direto, gente. Estou mudando a rotação. O que acontece com a potência, com a vazão e com a altura manométrica? Leis de semelhança, direitinho. Então, rotação 1, em amarelo. Rotação 2 em laranja. Então, houve essa alteração. Percebam, a altura manométrica era 30. A altura manométrica final foi 26. Então, 20,6. A alteração da minha rotação de 1750 para 1450 diminui de 30 para 20,6 a altura manométrica. Vazão. Minha vazão inicial é 40. Minha rotação inicial é 1750. E passou para 1450. Baixei de 40 para 33 a vazão. E potência. Passou de 1750 para 1400 e a potência era 20. Baixou para 11,4. Percebam que não é linear. Baixou de 30 para 20, de 40 para 33, de 20, aqui foi quase a metade. Então, o que é isso? Cada grandeza é alterada de uma forma pela redução de rotação. Como a mudança de rotação. Assim como a mudança de diâmetro vai obedecer aquelas outras leis de semelhança. Então, aqui é uma aplicação direta de leis de semelhança. Altura manométrica, vazão e potência. Parece uma coisa bem
distante, mas é bem real isso aqui. E eu acho que esse é o último. Não, são 5, penúltimo. Uma bomba centrífuga possui rotação específica 15, ou seja, relativa à vazão. Rotação específica relativa à vazão. Então, quanto de rotação eu preciso aumentar para aumentar um de vazão e um de altura manométrica? São 15 RPM. Eleva a água de 25 metros cúbicos hora vazão, rotação 3.600 RPM. Calcular a altura manométrica, a potência da bomba, admitindo rendimento 70%. Vamos lá. Altura, rotação específica relativa à vazão, NQ. Bom, NQ é 15. Rotação 3.600. Vazão, eu passei de metro cúbico hora para metro cúbico por segundo. E estou buscando a altura manométrica. 54,3. Direto, calculei a altura manométrica. Segunda pergunta, potência da bomba. Barbadinha. Peso específico, vazão, tá aqui. Comprimento, altura manométrica, desculpa, comprimento foi horrível, que está aqui. E 75 vezes o rendimento que foi dado no problema. 7,18. Qual é a resposta? O ponto de funcionamento dessa bomba é 54,3 de altura manométrica, 7,18 de potência. Vazão, 6,94 vezes 10 na menos 3. E agora sim, o último. Uma tubulação de aço. Ui, o cara deu uma roncada aqui. Com 27 polegadas de diâmetro, 700 milímetros, 70 centímetros tem a tubulação. Espessura 1,4 polegada. O tubo tem 3 centímetros de espessura. Comprimento 250, velocidade 3,6 metros por segundo. Manobra lenta 2,1 segundo, isso é o tempo, o período do fechamento do registro. Carga 50 metros, relação diâmetro-espessura 108, celeridade 980. É uma aplicação direta de fórmula, tá, gente? Calcule a sobrepressão dos seguintes métodos. Michaud-Vezano, Desparre, teoria inelástica. Eu vou voltar só para vocês verem de onde saiu isso aí. Aqui, ó. Aplicação dessas 3 fórmulas. Direto. Então, fase, período, né? 2 vezes o comprimento sobre celeridade, 0,51 segundos. Deixa eu trocar a cor. Michaud e Vezano, 2 vezes comprimento, velocidade, gravidade vezes tempo de manobra lenta. Então, deu 87 metros a sobrepressão. Sobrepressão, um golpe de ariete. Desparre. Percebam, isso aqui é Michaud-Vezano, mais multiplicado por uma coisa. Então, isso aqui nós já calculamos, é 87. Comprimento, velocidade, 2 vezes gravidade, período, altura manométrica, 78 metros. É menos. O outro deu 87. E a teoria inelástica é uma fórmula gigantesca. Comprimento vezes gravidade, vezes velocidade, 2 vezes gravidade ao quadrado. Já me perdi. O que é o 50? É muita coisa para decorar. Perda de carga, período ao quadrado, comprimento, velocidade, 4 vezes gravidade ao quadrado, perda de carga ao quadrado, período ao quadrado, mais comprimento ao quadrado e velocidade, vezes velocidade ao quadrado, 67 metros. Percebam, uma deu 87, é sobre pressão. Então, essa foi a mais pesada.
Então, 87 a força, em metros. D Sparre deu 78, menos força. E a teoria inelástica, 67. 87, 78, 67. São valores diferentes. Teoria inelástica é o que deu menos de sobrepressão. Então, isso seria o quê? Seria a sobrepressão, a força extra que estaria sendo feita pela existência do golpe de Erith. A força extra que pode romper a tubulação. 87 metros. Percebam, seria o equivalente a eu recalcar a água. 87 por 3 dá... De cabeça não vai. 29 andares. Essa é a sua pressão numa tubulação de 700. Com parede de 3 centímetros. É uma monstruosidade, gente. Deixa eu fechar isso aqui. Falei que eram vários conceitos, eu parecia uma arara falando hoje, gente. Alguma dúvida, pessoal? Não se assustem. Prova é uma coisa tranquila. Claro, não vou ficar tirando dúvidas na prova, mas percebam que vocês têm mais de 24 horas para fazer, então... Ô, professor, já dá uma semaninha pra nós, né? Tá louco? Tô dando um dia. Tem gente É que muito dá... pouco, cara. É muito pouco, professor. Tá louco, tem gente que dá prova às 7 que às 9. Você tá louco? Me perguntem dúvidas, gente. Oi. A prova é tudo que o senhor deu até hoje, né? Isso. Tá. Não se assustem. Nem considerem a prova. Vai lá e faz como se fosse... sei lá, vai fazer uma coisa normal assim. Tá bem? Tá todo mundo muito quieto hoje. Tá estranha essa aula. Tá todo mundo meio apavorado, eu acho. Com o quê? Oi, professor, é bastante conteúdo. Mas tu não... Só dá uma lida. Fiquem tranquilos, não se assustem. É bastante conteúdo, mas é tranquilo. Tá? Percebam... vocês têm que entender as entrelinhas.